Olá, estamos aqui com mais um curso rápido gratuito do Treina PDV Pharma. Através deste canal, a Contento tem como objetivo desenvolver os profissionais que atuam no varejo farmacêutico de forma prática e objetiva. Neste vídeo falaremos sobre o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, um documento que todas as farmácias e drogarias devem ter, pois é obrigatório segundo a RDC 44/09. O Manual de Boas Práticas Farmacêuticas possibilita que as boas práticas em farmácias e drogarias sejam implementadas para se alcançar os seguintes objetivos: oferecer qualidade no serviço. É uma forma de assegurar que os procedimentos serão cumpridos e que os funcionários serão treinados, compreendendo e aplicando as normas estabelecidas pela empresa e pela legislação vigente. Minimizar erros e desvios na execução das atividades. A padronização é uma maneira de minimizar os erros. As boas práticas é um conceito focado na melhoria contínua de processos. Assim, as atividades podem ser corrigidas e feitas com maior rigor. Diminuir perdas. Ao implantar procedimentos para as diversas atividades, o retrabalho é reduzido. Assim, evitam-se desperdícios de materiais, oportunidades, tempo, talento, processos desnecessários e, consequentemente, de dinheiro. Otimizar ganhos. Os consumidores querem ser clientes em empresas sérias e que garantem a segurança do produto. Assim, as boas práticas tornam-se uma forma de fidelizar clientes e, consequentemente, otimizar os ganhos. Estabelecer rotina. Determinar como as atividades e processos serão padronizados contribui para estabelecer uma rotina. Essa rotina é essencial para diminuir a variação dos serviços e oferecê-los sempre da mesma forma, permitindo a reprodutibilidade. Forma de fazer com que as tarefas sejam cumpridas. O Manual de Boas Práticas pode também auxiliar no cumprimento das tarefas, uma vez que os funcionários serão treinados e saberão quais são as atividades de sua responsabilidade. Ainda auxilia a execução de todos os passos do processo, não deixando que uma etapa seja esquecida. Cumprir a legislação. Por fim, as boas práticas e a confecção do manual são elementos que auxiliam a empresa a cumprir as legislações vigentes, como a RDC 44/09 e outras. As normas estabelecidas pelos agentes reguladores devem ser englobadas nos procedimentos desenvolvidos. Os processos executados na farmácia são serviços. Os serviços podem ser definidos como ações, esforços ou desempenhos. O controle de qualidade dos serviços é muito mais árduo do que se comparado a bens, pois possuem 4 características que os tornam diferentes. São elas: intangibilidade. O serviço não é tangível, não pode ser tocado, mas sim experimentado. Isso torna o julgamento dos clientes mais subjetivo. Heterogeneidade. Há uma grande variação de uma transação para outra. Perecibilidade. Não existe a possibilidade de armazenamento. Inseparabilidade. O momento de consumo e produção são simultâneos, não podem ser separados. O cliente participa do processo em conjunto com o funcionário. Segundo a Associação Americana de Controle de Qualidade, pode-se definir a qualidade como a somatória de aspectos e características de um produto ou serviço que conseguem satisfazer necessidades explícitas ou implícitas do cliente. Ou seja, a qualidade do ponto de vista do cliente é uma junção de diversos momentos de satisfação. A satisfação é alcançada quando as expectativas do cliente são atingidas. Caso essas expectativas não sejam atendidas, o cliente terá um sentimento de insatisfação. As expectativas dos clientes das farmácias giram em torno de ambientes e embalagens limpos, segurança dos produtos, encontrar o produto procurado, entre outras. Para atingir a satisfação dos clientes e manter a qualidade do serviço na farmácia, é fundamental o controle dos processos. Isso permite que as ações em relação a possíveis problemas sejam preventivas e não corretivas. Os serviços que foram executados de maneira incorreta não podem ser corrigidos, pois já foram consumidos. A correção se dará na próxima prestação. Para atuar de forma preventiva, o controle é efetuado por meio do Manual de Boas Práticas e dos procedimentos operacionais padrão. A construção do manual pode ser baseada na ideia de um manual de instruções de cada uma das farmácias. Nele é contemplado o máximo de informações sobre a empresa, bem como normas internas e a legislação vigente. Veja agora uma sugestão de itens que devem constar no manual. Em seguida, detalharemos cada um desses itens. Situação de revisão.
Identificação do estabelecimento. Objetivos do estabelecimento. Objetivo do manual. Definições. Estrutura física das instalações. Estrutura organizacional. Fluxogramas. Procedimentos operacionais padrão. Serviços farmacêuticos prestados. Classificação de resíduos da drogaria. Relação de POPs e tabelas. Anexos e referências bibliográficas. O manual deve responder a seguinte pergunta: o que a empresa faz? Não há necessidade de responder a pergunta como nós fazemos, pois os processos serão detalhados nos procedimentos operacionais padrão. Uma boa forma de iniciar a elaboração do manual é pelo layout da página, definindo quais serão as informações que estarão contidas em todas elas. Sugerimos algumas dessas informações que podem constar no cabeçalho ou no rodapé. Logotipo, razão social, número da página, nome, cargo, visto e data do responsável pela elaboração do manual. Nome, cargo, visto e data do responsável pela aprovação e liberação do manual. Em seguida, vamos detalhar cada um dos itens que devem compor o conteúdo do Manual de Boas Práticas. Item 1. Situação de revisão. Na situação de revisão deve ser inserida a data da elaboração e a data programada para a próxima revisão. Esta revisão deve ser feita no mínimo uma vez por ano, ou cada vez que houver alteração no quadro de farmacêutico responsável. Item 2. Identificação do estabelecimento. Nesse item devem ser colocadas todas as informações sobre o estabelecimento, como razão social, nome fantasia, endereço, número do CNPJ, AFE, AE para farmácias com manipulação de fórmula, registro na Vigilância Sanitária Municipal, nome do responsável legal, nome e CRF do responsável técnico e corresponsável, bem como o horário de trabalho destes. Item 3. Objetivos do estabelecimento. Descrever a função do estabelecimento, ou seja, para que ele existe. Pode ser colocada a missão, visão e valores da empresa, caso haja. Item 4. Objetivo do manual. Aqui deve ser apresentada a função e importância do manual, como, por exemplo, normatizar o funcionamento da empresa, de forma a manter regras de boas práticas de comercialização de produtos e serviços prestados. As normas são elaboradas de acordo com a legislação vigente e as rotinas da loja, para que o trabalho seja feito de uma maneira uniforme por todos e dentro dos padrões da empresa, garantindo a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Item 5. Definições. Nesse espaço podem ser inseridas as definições dos termos adotados. As palavras que não são rotineiras e de fácil compreensão precisam ser definidas para consulta quando necessário. Item 6. Estrutura física. Na estrutura física serão apresentadas as instalações da farmácia. Neste item podem constar a descrição das áreas e ambientes existentes, metragem, planta baixa, relação de equipamentos e utensílios que são patrimônios da loja. Como exemplo, podemos citar os computadores, mobiliário, balança, equipamentos para prestação de serviços farmacêuticos, entre outros. Também pode ser inserido um tópico sobre a limpeza e sanitização da loja. Lembrando que no manual será comentado rapidamente e encaminhado para os procedimentos operacionais padrão que descrevem estes itens. Item 7. Estrutura organizacional. Nesse item são colocadas as informações sobre os recursos humanos. Abordar a estrutura hierárquica da loja com a apresentação do organograma, as normas para os funcionários, descrição de trabalho por funções, o vestuário, normas de saúde, higiene e treinamentos. Item 8. Fluxogramas. Os fluxogramas são uma representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho. São apresentados usando figuras geométricas normalizadas e setas que determinam os passos lógicos de um determinado processo. O objetivo do fluxograma é compreender de forma rápida e fácil a transição de informações ou documentos entre os elementos que participam na atividade em questão. Ainda é possível visualizar pelo fluxograma as ações e decisões que devem ser tomadas diante de um problema. Para cada processo que ocorre na farmácia, haverá um fluxograma e um procedimento operacional padrão. Item 9. Procedimentos operacionais padrão.
Os procedimentos operacionais padrão são documentos que detalham como cada um dos processos deve ser efetuado. As tarefas são descritas de forma a não deixar dúvidas sobre a sua execução. Na RDC 44/09, são descritos alguns procedimentos operacionais padrão que são obrigatórios às farmácias e drogarias. São eles: limpeza e higiene dos ambientes da farmácia ou drogaria, aquisição, recebimento e armazenamento dos produtos, exposição e organização dos produtos para comercialização, dispensação de medicamentos, destino dos produtos com prazos de validade vencidos, destinação dos produtos próximos ao vencimento, prestação de serviços farmacêuticos permitidos, quando houver, uso de equipamento de proteção individual. Item 10. Serviços farmacêuticos. Caso a farmácia ou drogaria efetue serviços farmacêuticos no Manual de Boas Práticas, deve constar quais são esses serviços. Entretanto, o detalhamento de como serão efetuados deve ser feito no procedimento operacional padrão de cada um. No manual, o texto pode referir qual é o procedimento referente. Item 11. Classificação de resíduos. Na classificação de resíduos da drogaria ou farmácia, deve-se comentar de forma sucinta os tipos e destinos dos resíduos gerados. O detalhamento da gestão dos resíduos deve ser efetuado em um documento à parte, o Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. Item 12. Relação de POPs. Uma relação de procedimentos operacionais padrão, fluxogramas e tabelas auxilia a localização destes documentos e é muito útil. Por este motivo, sugere-se a inserção deste item. Item 13. Anexos. Nesse espaço podem ser anexados cópias de documentos, tabelas, controles e outros materiais citados no manual. Por fim, devem ser inseridas as referências bibliográficas utilizadas para a confecção do manual. Tais referências podem ser livros, artigos e legislações o mais atualizadas possível. A escrita da referência deve ser feita utilizando-se as normas de referenciação, como, por exemplo, a da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para finalizar, acompanhe algumas dicas que podem auxiliá-lo na elaboração do Manual de Boas Práticas de sua farmácia. São elas: cuidado ao copiar processos de livros ou de outras organizações, pois estes devem ser adaptados à realidade da empresa. O executor da tarefa deve participar da confecção do procedimento a fim de auxiliar com as melhores formas de padronização. Além disso, a participação faz com que o funcionário se sinta parte integrante do sistema e auxilie a implementação do manual. Somente deve ser escrito os processos efetuados na farmácia. Da mesma forma, o que for escrito deve ser executado. O treinamento é parte vital da implementação do manual. A linguagem utilizada na confecção do documento deve ser o mais simples e objetiva possível. Chegamos ao fim de mais esse curso rápido gratuito do Treina PDV Pharma. Esperamos ter levado até você informações importantes sobre como elaborar um manual de boas práticas na sua farmácia ou drogaria. Aproveite também para assistir os outros cursos rápidos gratuitos do Treina PDV Pharma. Obrigada pela atenção e até o próximo curso.